Vamos falar sobre o poder da dependência do Senhor, o poder de saber ser dependente de Deus e não colocar os nossos talentos, não colocar os nossos recursos à frente daquilo que Deus pode e quer fazer por nós. Ele quer nos conduzir, Ele quer nos dar a última palavra, Ele quer nos orientar e, acima de tudo, Ele quer que nós dependamos dEle, que nós aprendamos a buscar nele a nossa suficiência, aquilo que nós precisamos, os recursos para nós sanarmos as nossas dificuldades. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aqueles que confiam em carros e cavalos certamente serão decepcionados, certamente cairão no meio da batalha e não se levantarão. Mas aqueles que depositam a sua confiança em Deus hão de ser honrados, porque colocaram a confiança naquele que pode livrar. Ninguém pode livrar como o Senhor. Viaje comigo por estas palavras, por este conhecimento que vai enriquecer a sua vida espiritual e emocional. Davi, todo mundo conhece o rei Davi, a maioria das pessoas já ouviu falar do grande rei Davi de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Davi enfrentou grandes angústias e escolheu confiar nas misericórdias do Senhor. Nesta apresentação, vamos explorar o significado desse versículo em nossa vida diária e como podemos aplicá-lo em nossas situações reais. Que versículo é esse? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Então disse Davi a Gade, Gade era profeta, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Davi tinha, após ter sido tentado pelo diabo, feito um recenseamento de todo o povo de Israel com o objetivo de quantificar o seu poderio militar, de saber quantos homens estavam aptos para a peleja. Isso lhe daria segurança, confiança no poderio, na capacidade numérica do seu exército. E ele fez isso sem consultar a Deus. E Deus não gostou dessa atitude de Davi, que representava uma falta de respeito por todo o histórico do relacionamento de Deus com Davi, por meio do qual Deus o havia livrado de tantos perigos. Seja no episódio em que ele venceu o leão, venceu o urso, venceu o gigante Golias, venceu o rei Saul, que o perseguiu durante anos, tentando matá-lo por inveja daquilo que Deus iria fazer e já estava fazendo na sua vida. Davi se esqueceu de tudo isso, de todas as vezes em que ele contou com a intervenção poderosa de Deus para lhe dar vitória, e agora ele estava tentado a confiar na sua própria capacidade, naquilo que ele possuía, como rei de Israel, nos homens que estavam aptos à peleja, prontos para a batalha, que integravam ou poderiam integrar o seu exército. E Deus não se agradou disso. Sabe, muitas vezes, mesmo já tendo tido experiências com Deus, mesmo já tendo sido libertos de tantos problemas, de tantas situações inimagináveis para o olho humano, para a capacidade humana, nós somos tentados a confiar no nosso talento. Nós somos tentados a confiar no nosso recurso. Sabe, às vezes alguém pensa, se eu ficar doente, eu tenho dinheiro. Se eu ficar doente, eu tenho um bom plano de saúde. Se eu ficar desempregado, eu tenho muitos recursos. Eu tenho aquilo que preciso para sobreviver. E essa pessoa deixa de confiar em Deus, não confia nele inteiramente, ela age como alguém que se sente autossuficiente. Eu lembro agora daquele episódio em que Jesus contou a história do homem que conseguiu muitos bens, conseguiu para si muitos celeiros e ele estava farto de bens. E ele chegou a dizer, come, bebe, farta-te minha alma. Derrubou os celeiros, construiu outros celeiros maiores. Agora ele já não tinha mais onde guardar tantos mantimentos, tantos bens, e ele estava comemorando isso e se autoelogiando, dizendo que ele era o cara. Se fosse nos dias de hoje, ele talvez dissesse essa expressão, eu sou o cara, eu estou arrebentando.
eu não tenho mais onde colocar dinheiro. E aí, sabe qual foi a resposta para ele? Louco, hoje mesmo te pedirão contas da tua vida e o que tens reservado para dar em resgate. Talvez alguns de nós se percam com muitas posses, com recursos financeiros, com amizades, com influência, com o famoso network, né? A posição na sociedade que a pessoa consegue através dos relacionamentos, isso faz com que a pessoa se sinta importante, mesmo inalcançável por certos problemas. Ela age como se com ela nada de mal pudesse acontecer, porque ela está pronta para se defender. E não é bem assim. Deus é quem dá a última palavra. Ele decide quem vive e quem morre, quem cai e quem fica de pé. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Davi, o homem angustiado, agora, depois de ser confrontado pelo profeta por conta do seu pecado, de confiar mais em si mesmo e na sua capacidade, nas suas posses, naquilo que estava à sua disposição do que na providência divina, Davi cai em si e fica profundamente angustiado. O rei de Israel enfrentava uma situação angustiante, enraizada no seu pecado, o orgulho de ter confiado nos próprios bens, naquilo que estava à sua disposição. Ele reconhece a importância de se entregar nas mãos do Senhor quando confrontado com dificuldades. Contra os homens, em vez de buscar ajuda nos homens, Davi escolheu dependência de Deus. Sabe, o profeta, segundo a orientação de Deus, deu para Davi duas possibilidades como consequências pelo seu pecado: 3 anos de fome ou 3 meses consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou 3 dias de espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Estas foram as opções dadas pelo profeta a Davi. 3 anos de fome, 3 meses diante dos adversários ou 3 dias de espada, ou seja, julgamento do próprio Deus. E Davi, neste momento, sabendo quem é Deus, com o seu relacionamento de tantos anos, o homem, segundo o coração de Deus, agora faz a escolha mais sábia. Ele disse que preferia cair nas mãos de Deus, porque Deus, Ele tem misericórdia. Deus, Ele nos aplica a correção apenas necessária. Ele não passa do ponto. Assim como um pai amoroso que corrige o seu filho até o ponto em que este esteja ciente daquilo que deve aprender, ciente do seu mau comportamento e disposto a mudar, Deus age dessa forma, dosando a consequência dos nossos atos, nos dando uma repreensão pedagógica para que nós possamos nos arrepender e não incorrer mais naquele erro. Ele não tem prazer em destruir ninguém. Foi nesse contexto que Davi fez a melhor escolha. As misericórdias do Senhor são infinitas. O versículo destaca a abundância das misericórdias de Deus e é um lembrete de que, independentemente de nossas transgressões, Ele nos oferece graça e amor incondicionais. Deus nos recebe de braços abertos, independentemente de nossas fraquezas e falhas. Quantas pessoas, ao errarem, ao caírem no pecado, elas ficam receosas de uma aproximação de Deus, elas têm vergonha de voltar ao Pai, elas têm um orgulho, como se Deus, Ele não soubesse, Ele não conhecesse a nossa essência, a nossa fraqueza. Ora, nós podemos até nos envergonhar diante dos nossos familiares, que, como nós, têm uma compreensão limitada das coisas. Mas diante de Deus, que vê todas as coisas e sonda os corações, não há motivos para que nós fiquemos envergonhados ao ponto de não recorrer ao abraço paterno por meio do arrependimento. Através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele nos concede o perdão
e a reconciliação. Pode ser que haja pessoas que não queiram te perdoar. Pode ser que haja pessoas que queiram continuar te odiando, queiram continuar desejando a sua ruína. Mas Jesus Cristo pagou pelos seus pecados e lhe concedeu a vida eterna por meio do seu sangue derramado na cruz. Há uma mão estendida para nos ajudar em meio às dificuldades. Como é que se aplica isso na prática? Quando enfrentamos desafios, confiar nas misericórdias de Deus nos fortalece e nos dá esperança. Eu não sei onde foi o seu tropeço. Talvez você tenha se achado mais do que você realmente é e tenha feito coisas das quais agora você se arrependa. Volte-se para Deus. Confesse a Ele a sua presunção, o seu orgulho, a sua jactância, a sua autossuficiência. Você pensou que daria conta sozinho. Ele sabe disso. Ele está disposto a te perdoar. Basta que você escolha cair nas mãos de Deus. Relacionamentos. Buscar a dependência de Deus em nossos relacionamentos nos ajuda a amar e perdoar da mesma forma que Ele nos perdoa. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Perdoar é uma condição indispensável para que você seja perdoado. Tentação e pecado. Quando somos tentados, podemos confiar nas misericórdias de Deus para nos ajudar a resistir e nos arrepender. Decisões importantes. Buscar a orientação de Deus e depender de suas misericórdias nos ajuda a tomar decisões sábias. Se Davi tivesse, ao invés de fazer o censo para contar o povo e confiar no poderio numérico dos seus soldados, na multidão que podia compor o seu exército, se ele tivesse consultado a Deus como proceder, certamente estas consequências teriam sido evitadas na sua vida. Concluindo, sejamos encorajados a confiar nas misericórdias de Deus, sabendo que Ele é fiel e capaz de nos sustentar. Meditar neste versículo nos ajuda a lembrar de colocar nossa confiança em Deus em todas as áreas da nossa vida. Não há área que Ele não possa atuar melhor do que nós, que Ele não possa nos orientar e que Ele não possa nos conduzir em vitória, se nós assim desejarmos. Desafie-se a aplicar as verdades deste versículo em sua vida diariamente, buscando a dependência do Senhor. Eu tenho certeza, quando você aprender a importância de ser dependente do Senhor, confiar nas misericórdias dEle, na sua capacidade de fazer com que você possa enfrentar desafios, crescer em relacionamentos e tomar decisões com sabedoria, certamente o seu potencial será desbloqueado e você não vai confiar em si mesmo, mas no poder de Deus. Experimente a transformação. Quando nos entregamos nas mãos do Senhor, experimentamos uma transformação radical em nossas vidas. As misericórdias de Deus nos sustentam, nos renovam e nos dão esperança em todas as circunstâncias. E o seu amor incondicional está sempre pronto a nos acolher de braços abertos. Tomara que Deus lhe dê entendimento desta palavra e o firme propósito de aplicá-la na sua vida. Eu oro agora para que você receba essa palavra e possa ter a vida transformada. A partir de agora, confiando em Deus em todas as áreas da sua vida, tomando decisões sempre baseadas na palavra, no bom conselho, naquilo que Deus quer, porque aquilo que Deus quer é melhor do que os seus desejos desconectados da palavra dele. Eterno Deus, eu te peço neste momento, perdoa aqueles que agiram precipitadamente sem recorrer ao teu conselho. É bem verdade que as consequências virão, mas o Senhor não deixará que ninguém seja provado além das suas próprias forças. Antes, com a aprovação, virá também o escape, a graça necessária para resistir. Conduza a cada um, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. Faz com que renasçam esperanças e vidas sejam transformadas para a glória do teu nome. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.